Normalmente as pessoas interpretam o lado sexual como algo mais vulgar ou até conservador. Muitas vezes fingem que sexo nem existe, ou o oposto exagerado, exaltam a sexualidade como se fosse um show de entretenimento. É sempre 8 ou 80 quando se trata desse assunto, mas poucos comentam dos reais benefícios e das mudanças psicológicas que o ato sexual estimula em você. Por isso, quer saber agora quais são as 5 coisas que o sexo muda em seu cérebro? Então vamos ao que interessa. Ligação íntima. O sexo pode criar intimidade em sua vida. Não é à toa que conforme você tem experiências com alguém, vocês dois cada vez mais vão se conhecendo e aumentando as chances de terem uma ótima conexão. E esse é o poder do sexo, criar essa sensação de intimidade. Você se sente mais confortável com a pessoa, mais liberdade, mais espaço para tratar de outros assuntos com ela. No entanto, claro que é essencial tomar cuidado e perceber se ela, apesar de tudo, é uma pessoa de fato confiável. Até porque é com essa intimidade criada pelo ato sexual que muitos caem em uma armadilha e confiam na pessoa errada. Logo, entenda que o ato sexual aproximará você de uma pessoa. No entanto, ela será confiável? Ela é uma boa pessoa? A intimidade revela que a pessoa tem um bom caráter ou há ilusões e expectativas no meio disso tudo? Cuidado com esse fator, pois o sexo diz ao seu cérebro que a pessoa na qual você se relacionou é ótima. Mas isso tem a ver com caráter em geral ou apenas com o prazer que ela te deu? Pense sobre isso. A explosão de dopamina e serotonina. O desejo sexual é um dos primeiros pontos. A conversa, os toques, as preliminares e então toda a troca de energia, movimentos e prazeres. Você sente adrenalina, afinal a sua respiração aumenta o ritmo, seu coração bate mais forte e percorre seu corpo uma energia que não costuma sentir em outros momentos. Isso porque durante o ato sexual o seu cérebro começa a liberar níveis mais altos de neurotransmissores, 2 desses sendo a dopamina e a serotonina. Por isso que você sente a euforia durante o ato sexual, aquela sensação de invencibilidade e intensidade. Você sente algo intenso, uma mistura de felicidade, vigor e satisfação. E claro que após o ato, essa energia intensa vai desaparecendo aos poucos, e é por essa razão que alguns se viciam fácil no sexo. Por quererem sempre sentir essas sensações que normalmente não sentem no cotidiano. Inclusive, pessoas que normalmente possuem uma vida tediosa tendem a possuírem uma vontade intensa em relação ao sexo, já que é a escapatória para elas sentirem um pouco de vida que não costumam ter. Logo, olha que interessante entender sobre a dopamina e a serotonina liberada no ato sexual. Afinal, se você de fato tem um certo desejo intenso, às vezes até exagerado, pode muito bem acontecer por conta de uma vida mais tediosa, sem muitas novidades. Você, com o sexo ou com prazer próprio, quer escapar da chatice do dia a dia. Claro que o vício também pode se originar por outros fatores, mas se você vicia na sensação que sente durante o ato sexual, naquela energia pura e intensa, talvez seja pelo fato de não sentir essa energia em nenhuma outra situação da vida. E tendo o sexo como único prazer, o seu cérebro pode facilmente ficar vulnerável diante de um vício. Experiências sexuais podem te causar tristeza e até decepção. Algumas pessoas sentem uma certa melancolia ou decepção após o sexo. E em relação a isso, há algumas explicações principais. A primeira é no caso dessa pessoa ter criado muitas expectativas em relação à experiência em si. E quando a coisa não ocorre da forma como ela pensou, ela perde totalmente o desejo e tudo passa a ser chato ou até incômodo. Porém, não se sinta mal com o fato de ter se decepcionado ou não saído como planejado, até porque da mesma forma que você não tem muita química quando conversa com alguém, você pode também não ter a química ideal com alguém durante o sexo. Bom, mas além dessas questões da expectativa que a sua mente cria, também tem outro fator que explica essa tristeza, e no caso se trata de traumas. Às vezes, a sua primeira experiência sexual foi vergonhosa ou até um desastre total e você infelizmente não superou. Logo, outras experiências sexuais que deveriam ser prazerosas se tornam algo estranho para você ou simplesmente nada. Você não sente nada e isso passa a ser perturbador para ti. Enfim, traumas ligados ao sexo tendem a piorar novas experiências e nesse caso o melhor a se fazer
É, além de um acompanhamento psicológico, conversar também com a pessoa na qual se relaciona, para que você deixe ela a par do que acontece contigo nessa situação e de como se sente. Afinal, conversar e criar uma conexão melhora a experiência e traz mais conforto para você e também para a pessoa. Afinal, quando ela percebe que você não gostou do sexo, ela pode achar que é culpa dela e é por essa razão que é importante explicar. Melhora o seu sono. Você já fez sexo e depois veio aquela vontade imensa de só fechar os olhos e dormir? A sua mente esvaziou, você relaxou, todo o clima ali estava confortável, e então você adormeceu sem esforço. Pois é, isso ocorre por conta da oxitocina, que é liberada e causa efeitos analgésicos em você. Logo, um dos fatores saudáveis do ato sexual é justamente aliviar o seu estresse, te tranquilizar e criar para ti uma boa noite de sono. Amadurecimento. As experiências sexuais amadurecem. Aliás, essa é uma das principais mudanças comportamentais e psicológicas que esse ato traz para a sua vida. Claro que não vou dizer que é só fazer sexo que depois de um tempo você amadurece. Saia com várias pessoas e fique maduro. Não é isso. Mas as experiências sexuais e suas diferenças trazem sim aprofundamentos sociais e comportamentais para a sua vida. Os relacionamentos, quando são duradouros e significam algo para ti, te presenteiam com inúmeros aprendizados de como lidar com outra pessoa. Sem contar que, mesmo na decepção, você analisa erros e entende quais foram os problemas que geraram o término. Porém, falando também em experiências mais casuais, é interessante analisar que quando você conhece uma nova pessoa, mesmo que por pouco tempo, haverá sempre situações inusitadas, interessantes e até engraçadas no meio do prazer, no meio daquela intimidade efêmera. E além de gerar boas memórias, você certamente aprende um pouco mais sobre si e sobre a pessoa também. Falando em termos mais sexuais, quanto mais experiências, mais você entende também do que gosta ou não, e mais compreende toda a conversa, sentimentos e intimidade que envolve o sexo. Logo, tudo isso que falei traz sim um entendimento melhor sobre si mesmo e até algumas lições sociais. E sim, sociais, já que o sexo também é uma interação social, você tem uma troca de prazer. Tem aquela conversa antes e depois do sexo, os toques e olhares, e quando você engloba tudo isso, você adquire autoconhecimento e passa a entender melhor a pessoa na qual curtiu a noite contigo. E isso é sempre interessante, pois sempre há algo para observar e refletir. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.